Mas vamos lá, pessoal. Bem-vindos ao 7º Fórum de Coordenadores de Programa de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil. Nós resolvemos fazer um fórum bem rápido esse ano, bem informal, ainda online, por causa da pandemia e por causa da economia também, para a gente não precisar de deslocamento, com o tema Saúde Mental na Pós-Graduação. Nós convidamos 3 palestrantes que eu vou apresentar individualmente, mas eu peço a todos que fiquem bem à vontade. Temos 3 palestras, temos um tempo ainda para perguntas depois de cada uma delas. E no final do horário também eu resolvi deixar o Webex aberto para qualquer discussão que a gente quiser fazer. Então, bem-vindos a todos, agradeço muito a todos, especialmente aos próprios membros do fórum, que deram as sugestões, acompanharam e discutiram temas para a nossa reunião. Márcia, algum comentário? O único comentário que eu tenho para dizer para vocês é que hoje, esse ano, como o Rafael já disse, nossa principal preocupação, né, Rafael, foi com todo o grupo em si, de estudantes, professores, técnicos administrativos e coordenadores, né, que acabam ficando bastante alterados em relação à rotina pesada que nós temos, né? Nosso dia a dia não é uma coisa simples, não. Então, eu espero que esse ano seja um ano muito proveitoso, que aprendemos com o que vivemos nesses 2 anos e meio agora com o início dessa pandemia e que vocês todos estejam com saúde, felizes e possamos fazer um fórum presencialmente. Um beijo grande e que o evento seja maravilhoso. Eu coloquei já o link do IBEX lá no Even 3, só avisar o pessoal, quem puder, eu vou pôr no grupo também dizendo que é só acessar a transmissão pelo Even, já entra aqui no IBEX, ok? Um grande abraço, um excelente evento. Obrigada, professor Marcos, por estar aqui conosco. Pessoal, aproveitando um aviso, esse fórum está sendo gravado e a gente vai cortar e disponibilizar o vídeo depois para quem não puder assistir. Tudo bem, então? Então, eu gostaria de chamar já para a primeira palestra o professor Marco Melo, da Universidade de São Paulo, que também está fazendo pós-doc na Universidade de Friburgo. O professor Marco Melo já foi indicado por ter blogs, inclusive palestras sobre conversas de motivação. Ele vai apresentar para a gente o seminário, a palestra Jornada do Cientista. Professor, para brevidade, eu não vou comentar sobre extenso currículo, mas a gente pode bater um papo depois e eu vou passar toda a informação dos participantes. Então, a sala é sua. Muito obrigado. Opa, muito obrigado, Rafael. Vocês estão me ouvindo bem? Então, sim. E estão vendo o slide em tela cheia também? Amém. Ah, tá jóia. Qualquer problema técnico, por favor, me avisem que eu estou vendo só o meu slide, né? Não consigo ver o resto aqui na tela. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui com vocês participando do evento. E antes de eu contar para vocês a história que eu vim contar hoje, eu gostaria. Ah, primeiro problema técnico aqui. Ah, acho que congelou minha tela. Ah, agora foi. Tá. Antes de contar a história de hoje, eu gostaria de agradecer a organização do evento e principalmente o Rafael, né, pelo convite para palestrar aqui para vocês. E eu gostaria de agradecer também a minha companheira de blog, a Renata Muilaer. A Renata foi minha aluna, hoje ela é uma cientista profissional, independente, está fazendo pós-doc na Massey University, na Nova Zelândia, e a Renata trouxe aí um sangue novo para o blog, novas ideias, né, deu uma oxigenada. E eu não poderia deixar de agradecer também a Universidade de São Paulo, onde eu trabalho, e também a Universität Freiburg, que é onde eu estou fazendo um sabático no momento aqui. E esse sabático está sendo financiado pela Fundação Alexander von Humboldt, a quem eu sou muito grato. Eu também agradeço as fontes das mídias que eu uso aqui nessa palestra, que são os 3 DVDs do Senhor dos Anéis. E como é que começa a nossa história de hoje, então? Quando a gente está num momento de crise, é muito importante a gente parar, respirar e pensar. E eu digo mais, pessoal, a vida é feita de uma sequência de crise, bonança, crise, bonança. Se tem uma coisa que é constante na vida é a mudança, como já diria o Heráclito. Então, na verdade, a gente parar,
respirar e pensar é importante não só nos momentos de crise, mas na carreira como um todo, porque afinal de contas, a carreira acadêmica é como se fosse uma maratona. Muita gente pensa nela como uma corrida de 100 metros rasos, mas ela tem muito mais a ver com uma maratona. A carreira acadêmica, ela não tem a ver com um esforço gigante, pontual e localizado. Ela tem a ver com o investimento e o esforço que sejam regulares no tempo por um longo tempo. Então, para a gente poder sobreviver a uma maratona, e se possível até chegar numa boa colocação numa maratona, a constância é muito importante. E é importante, de tempos em tempos, a gente pensar e refletir sobre o que a gente está fazendo. Para a gente poder fazer uma boa reflexão, então, eu convido todos a fazerem uma pequena viagem agora. A gente vai dar um pulinho lá no condado, com aquelas colinas verdejantes, aquele povo acolhedor, aquela vida rural simples e pacata. Vamos dar uma respiradinha lá no condado, né? E dentro do condado a gente vai fuçar na vida da família Baggins. Primeiro a vida do tio Bilbo e depois do sobrinho dele, o Frodo. Eu tenho certeza que vocês se lembram da defesa de doutorado do Frodo, né? O salão azul da biologia estava cheio, estava lotado. E vocês se lembram principalmente, né, que o Frodo compartilhou o momento de glória dele com os colegas de laboratório. Porque, afinal de contas, a coleta de dados deles foi feita numa expedição científica que envolveu todo mundo do laboratório do professor Gandalf. Então, é um excelente exemplo de trabalho de equipe, e, além disso, a tese do Frodo ensina muito para a gente sobre a carreira acadêmica também. Vale então a pena ler a tese dele, o doutorado do Frodo Baggins, também conhecido como o Senhor dos Anéis. E o mais pitoresco é que é uma tese feita em família, e sempre com o mesmo orientador. Vocês devem se lembrar que o Gandalf orientou o tio Bilbo e depois orientou o Frodo também. Orientou um monte de gente na Terra-média. Ele era pesquisador 1A do CNPq. Gente, outra coisa importante é que o Frodo não estava pronto quando ele recebeu o chamado para a aventura. Mas será que você tá? Vocês estão prontos também? Acho que ninguém está pronto, né? E o que que é essa história de aventura? No caso do Frodo, foi fazer o doutorado, porque o tio dele, o tio Bilbo, só tinha feito até o mestrado. Então o doutorado era uma coisa nova para a família dele. Mas dependendo da família que você nasceu, talvez fazer faculdade já seja aventura. Se você nasceu numa família pobre que nem a minha, por exemplo, e que ninguém fez ensino superior, você fazer o ensino superior é uma grande aventura, né? Ou, às vezes, se você já nasceu numa família que tem um nível educacional maior, um nível socioeconômico maior, de repente fazer o doutorado ou fazer o pós-doc vai ser aventura, ou você tentar ser cientista profissional vai ser aventura, porque mesmo em famílias ricas, as pessoas seguirem uma carreira científica é raridade também, né? Então saibam o seguinte, se vocês aí estão fazendo mestrado, doutorado, ou já fizeram, ou estão fazendo pós-doc, ou são professores, pesquisadores, vocês fazem parte de uma ínfima parcela da sociedade. E para poder atender esse chamado para a aventura, o Frodo e companhia tiveram que sair da zona de conforto. No caso do Sam, por exemplo, a zona de conforto era sair do condado. Ele nunca tinha deixado o condado em toda a vida dele. Às vezes, então, sair da zona de conforto para algum de vocês vai ser sair da terra natal, né? E morar em outra cidade, outro estado, outra região, ou até mesmo em outro país, buscando aí ou um treinamento científico ou oportunidade de trabalhar profissionalmente com ciência também. Só que sair da zona de conforto pode ter outros significados. Às vezes, sair da zona de conforto significa você trabalhar com outro tema. De repente, você trabalhou com um assunto na iniciação científica e muda completamente no mestrado, ou muda no doutorado, ou então no pós-doc você dá aquela virada na carreira. O ponto é que, de um jeito ou de outro, seja fisicamente, mentalmente ou tecnicamente, para a gente poder virar cientista profissional, essas saídas da zona de conforto são constantes. O tempo todo a gente está sendo desafiado nessa carreira. Além disso, o Frodo precisou dos conselhos de mentores para melhorar o projeto dele. Vocês devem lembrar da banca de qualificação do Frodo, ali no Conselho de Elrond.
em que todo mundo ali, outros professores e pesquisadores ficaram dando palpite, né? Muda o capítulo 1, muda o capítulo 3, muda o capítulo 4, corta essa análise, coloca essa análise daqui. E, gente, fazer ciência é um negócio muito complicado. Se a gente parar para pensar, né, na essência do que a gente faz no dia a dia, é produzir conhecimento novo. Quem se propõe a fazer um mestrado, um doutorado, ou virar um profissional da ciência, na verdade está tentando descobrir coisas que ninguém sabia antes. Isso não é trivial, isso é difícil pra caramba. E a gente precisa ouvir as pessoas que fizeram isso antes da gente, para a gente não ficar reinventando uma roda por dia. Então, figuras de mentor são essenciais, e a gente tem várias figuras de mentor na vida e na carreira. E aqui no caso do Frodo, o orientador dele foi um excelente orientador. O Gandalf fez toda a diferença nesse doutorado dele. Só que além das figuras de mentor, os guardiões de limiar são muito importantes também. Porque os guardiões de limiar, apesar de não serem mentores e nem antagonistas da história, eles ficam testando a sua convicção. Por exemplo, a Laracna ficou testando as escolhas do Frodo. É um momento crítico da jornada em que você tem que repensar por que você está fazendo aquelas coisas. Como é que pode ser um guardião de limiar na vida real? Pode ser, de repente, algum professor do seu PPG que chega para você e fala assim: mas por que você resolveu fazer doutorado? Você tem certeza que quer fazer doutorado? Olha só, hein, pensa bem, porque as estatísticas apontam que quem faz doutorado diminui a empregabilidade no mundo real. Doutorado só serve para quem quer seguir carreira acadêmica em geral, né? Pensa bem. E aí, às vezes, a gente fica irritado, fica incomodado com essas pessoas que ficam botando empecilho, empecilho, mas, na verdade, é nessas horas em que a gente é confrontado nas nossas escolhas que a gente para, às vezes, respira, pensa e amadurece as nossas escolhas. Às vezes a gente muda de rumo porque a gente estava só seguindo a manada, a gente estava ali seguindo a maré e ninguém tinha colocado ali uma pedra na nossa frente para a gente pensar com mais calma, né? Então, guardiões de limiar são fundamentais na vida e na carreira. Às vezes, um colega de PPG, né? Um outro estudante que nem você pode ser o guardião de limiar. Às vezes vai ser um estudante que vai falar, mas peraí, por que você está usando essa análise estatística e não outra? Só porque o seu orientador mandou? Aí você fica assim, poxa, mas eu estava tão confortável com essa análise. Será que essa pessoa que está me questionando tem razão? E aquilo te leva a ler mais, né, a estudar mais, a se aperfeiçoar mais. Além disso, gente, o Frodo e os colegas de laboratório dele tiveram que aprender um monte de novas habilidades e praticar a exaustão essas habilidades. E a gente tem que fazer a mesma coisa na carreira acadêmica também. Porque, no fundo, se a gente parar para pensar de novo com calma, e a gente tem que parar para pensar várias vezes, o que que a gente ganha no treinamento científico, né, na formação acadêmica? A gente ganha conhecimento, informação e habilidades. E olha, uma coisa que a gente conversa pouco nos PPGs, mas que é uma coisa que está sendo cada vez mais discutida e está ganhando momentum nos últimos anos, é a questão das habilidades transferíveis. Gente, às vezes, alguns de nós saímos da academia, vamos trabalhar numa empresa, numa ONG, numa OI ou no governo, tanto faz o lugar que a gente vai, mas é um lugar fora da academia. Aí a gente descobre que uma coisa que era trivial no nosso dia a dia de laboratório, de repente não é trivial fora da academia. Pode ser, por exemplo, uma habilidade de programação. E aí, de repente, alguém se dá conta que pode conseguir um emprego super bem remunerado como cientista de dados na indústria, por exemplo. Então, se a gente pensar com calma, um mestrado e um doutorado na verdade, são grandes processos de aprendizagem e uma aprendizagem muito especial, que é uma aprendizagem orientada por projetos, em que a gente vai adquirindo habilidades e a gente só adquire de verdade essas habilidades se a gente praticar a exaustão. Não adianta, por exemplo, a gente fazer uma disciplina e aprender um negócio novo, ou ler um livro e aprender ali uma análise nova, se a gente não ficar praticando isso, praticando, praticando e praticando, senão a gente não internaliza aquela habilidade. E foi o que os hobbits fizeram ali, né? Além disso, portas cruciais foram abertas na jornada do Frodo e companhia, não só por mérito, mas também por sorte e com muita ajuda. É claro, a gente está vivendo na era da polarização, né? Qualquer coisa vira uma discussão polarizada hoje em dia. E uma coisa que acontece na academia é que tem gente de um lado falando que
a meritocracia é tudo, que o mérito explica tudo, e que a gente tem que valorizar o esforço, né, o sacrifício, e gente de outro lado falando que não, o mérito não explica nada, tudo é construção social, esse negócio de meritocracia é uma balela. Gente, vamos ouvir a galera que veio antes da gente. Se a gente parar para ouvir um cara que nasceu lá na Índia, na verdade no Nepal, 2.600 anos atrás, esse cara já falava para a gente que a verdade está no caminho do meio, né? Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O sucesso, seja na carreira acadêmica, em outra carreira ou na vida, ele sempre é uma mistura de mérito, sorte e ajuda. Para pensar, não importa às vezes o quanto você se esforça no mestrado, no doutorado, no pós-doc, ou depois já como professor, como pesquisador, não importa só isso. Isso importa, é claro, mas importa também como você nasceu. Se você nasceu numa família rica ou pobre, letrada ou iletrada. Se, por exemplo, quando você era criança, nas férias, os seus pais te levavam para visitar museus ou não. Ou se, por exemplo, a sua família tinha uma biblioteca farta em casa ou não. Isso tudo não depende do seu mérito, isso não tem nada a ver com mérito, isso tem a ver com sorte e com ajuda. Então, sucesso, gente, é uma mistura de todas essas coisas, né? Além disso, a rede de apoio que a gente constrói na vida é fundamental. Para pensar, o Frodo andava com o Sam que botava ele pra cima, né? Era aquele amigão, good vibes, né? Que ficava, pô, seu Frodo, o senhor consegue, vai lá, acaba com eles, campeão, mostra quem manda. Mas por outro lado, o Frodo andava com o Gollum também, que botava ele pra baixo o tempo todo. Então, pode parecer estranho e não é muito confortável essa ideia, ainda mais com o espírito de redes sociais que a gente vive hoje em dia, com essa sabedoria de rede social. Mas, gente, rede de apoio inclui positivo e negativo, inclui yin e yang. A gente só alcança uma estabilidade emocional, né, uma maturidade emocional, se a gente se expõe tanto ao negativo quanto ao positivo. E se a gente pensar com calma de novo, e é importante toda hora a gente parar, respirar e pensar com calma, o herói dessa jornada do Senhor dos Anéis, do doutorado do Frodo, não é só o Frodo. O herói eram esses três personagens juntos. Porque só colocando os três juntos que você tinha uma personalidade completa, com ego, superego e id. Só para mostrar como é que isso é verdadeiro, pensa no Sam. Se não fosse pela sabedoria do Sam, eles teriam se descuidado de necessidades básicas. Enquanto estava todo mundo ali na Sociedade do Anel carregando espada, adaga, punhal, lança, arco e flecha, escudo, elmo, anel mágico e todo esse monte de coisa, na verdade, o que o Sam estava carregando? Panela, colher, faca, itens de cozinha. Gente, quem aqui já fez expedição científica, somente se durar dias ou semanas e for no meio do nada, né, a expedição científica, quem já fez expedição científica sabe o valor que uma comida quentinha tem lá no meio do mato, né? Então, imagina só, a expedição do laboratório do Gandalf demorou 13 meses, do Condado até Mordor e de volta. Imagina passar 13 meses lá em terras ermas e hostis sem você ter uma comida quentinha, feita por alguém que gosta de cozinhar e faz aquilo com carinho que nem o Sam fazia, né? E as necessidades básicas vão muito além disso, né? Às vezes, no nosso treinamento de cientista, nessa nossa carreira acadêmica, a gente se esquece de dormir, se esquece de descansar, se esquece de se divertir, se esquece de manter boas relações sociais, né? De cultivar nossas relações sociais, se esquece das nossas práticas espirituais também, né? Na verdade, como a nossa carreira é uma carreira intelectual, a gente foca muito na mente, né? A gente foca em desenvolver a mente o tempo todo. Mas todo ser humano é feito também de corpo e espírito. Então, se a gente não mantiver unidos a mente, o corpo e o espírito, a gente quebra no meio da jornada. E nesse ponto, a gente tem que falar da preparação psicológica, porque uma boa preparação psicológica é tão importante quanto uma boa preparação técnica. Vocês lembram desse momento em que o Frodo estava recebendo conselhos do Gandalf lá no meio das Minas de Moria? Na verdade, não foi nem conselho, foi uma bronca mesmo, né? Uma boa bronca só como um bom orientador é capaz de dar. O ponto é que eles estavam pegando um atalho por dentro das Minas de Moria e o Frodo percebeu que o Gollum estava seguindo eles, ali se esgueirando, espreitando ali nas pedras. E aquilo incomodou o Frodo. Ele falou: Gandalf,
Por que a gente não mata o Gollum? Vamos se livrar dele. A gente sabe que ele é um cara meio do mal, um cara esquisito, fica ali rastejando. Aí o Gandalf puxou a orelha do Frodo e falou: Frodo, quem você pensa que é para decidir quem vive e quem morre? E o Gandalf ainda falou: a minha intuição me diz que o Gollum ainda tem um papel muito importante para desempenhar nessa história. Nossa, e o Gandalf não poderia estar mais certo, como a gente vai ver depois. Mas pensa no mundo real aqui de volta, né? Pensa na seleção brasileira de futebol. Eles têm o treinador deles, né, que é quem cuida do futebol deles, que é, claro, é a habilidade técnica principal que eles têm que ter, mas eles têm também preparador físico e tem preparador psicológico também. Porque quando a gente está numa carreira de alta performance, e a ciência é uma carreira de alta performance, igualzinho a ser maratonista profissional, ser jogador de futebol profissional, ser músico de orquestra, sacerdote do Vaticano ou ator da Globo, é tudo a mesma coisa. A gente tem que se preparar tanto para a derrota quanto para a vitória. A gente pode quebrar tanto em momentos de sucesso quanto de fracasso, porque essa carreira é uma montanha-russa emocional e a gente precisa de preparação. É claro, quando a gente entra em sofrimento, a gente tem que buscar ajuda imediatamente, ajuda profissional, de psicólogo, de psicanalista, psiquiatra, né? Terapeutas em geral. Mas antes da gente entrar em sofrimento, é muito bom a gente investir no fortalecimento emocional e no amadurecimento emocional, no autoconhecimento, né? E o Gandalf fazia isso pelo Frodo e pela Sociedade do Anel. Teve um momento, com toda essa pressão, que o Frodo morreu e renasceu. Ele tornou-se uma pessoa nova. E, na verdade, todo mundo que encara uma jornada, né, uma jornada de herói, assim, que nem esse doutorado do Frodo, com essa expedição científica do laboratório inteiro, ninguém que encara um desafio desse sai a mesma pessoa no final. Você que está entrando no mestrado agora pode ter certeza, quando você sair do mestrado você vai ser outra pessoa. Depois do doutorado você vai ser outra pessoa mais diferente ainda. Qualquer jornada heróica transforma a pessoa. E, na verdade, esse é o papel de uma boa escola, de uma boa universidade, de um bom instituto federal, né, de um bom instituto de pesquisa, é transformar pessoas. É para isso que as instituições de ensino existem. E é por esse mesmo motivo também que existe toda uma tensão hoje em dia com relação às universidades, principalmente. Principalmente se a gente considerar famílias de classes socioeconômicas mais baixas e muito conservadoras, ou até famílias mais ricas e conservadoras também, elas ficam com o pé atrás com as universidades, porque elas percebem que os filhos dessas famílias, quando vão para a universidade, voltam outras pessoas. E isso assusta todo mundo. Mas se a gente parar para pensar, é para isso que uma universidade serve. É para você entrar uma pessoa e sair outra. É para te transformar, te formar, né? Te educar. E isso acontece com qualquer jornada heróica, né? E sem a ajuda do SEM teria sido impossível, gente. Porque, é claro, a gente tem que se esforçar muito, fazer sacrifício, botar muito investimento ali na carreira, né? No mestrado, doutorado, no pós-doc, depois como professor, mas todo mundo precisa ser carregado nas costas em algum momento. E só os melhores amigos vão fazer isso pela gente. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Todo mundo precisa ser ajudado, né, em algum ponto da jornada e todo mundo precisa de uma rede de apoio. E é muito importante, então, a gente investir na construção e na manutenção de rede de apoio na nossa vida. E apesar de ter uma rede de apoio, ter um bom orientador, ter um bom PPG, no final das contas, o Frodo sucumbiu às tentações da vida acadêmica. Ele quase detonou a própria tese. Faltava só ele abrir a mão, ele se desapegar de um anel e deixar um anel cair no fogo da montanha da perdição, que a demanda do anel estava cumprida. Só que ele sofreu a ruína de Isildur. Foi a mesma tentação, a mesma corrupção sofrida pelo Isildur, que era um ancestral do Aragorn, 2000 anos antes, lá na Terra-média. O Frodo se apaixonou pelo anel, ficou obcecado por ele. E aí toda aquela expedição do laboratório, todo o doutorado do Frodo, o doutorado dos colegas dele também, estava tudo perdido, não fosse pelo Gollum. Foi a obsessão do Gollum que fez com que a expedição fosse bem sucedida e que a tese fosse concluída.
Foi o papel do id, ali no final, né? Fazer com que as coisas se completassem, o ciclo terminasse também. Imagina se o Frodo tivesse matado o Gollum como ele queria lá nas Minas de Moria, né? E como é que vai terminar essa jornada, então? Depois que a gente termina uma aventura, né? Depois que eles terminaram ali a expedição, o doutorado deles, e assim que a gente conquista um objetivo, é muito importante a gente se dar conta do sucesso e fazer as pazes com o mundo. Porque a gente fica tanto tempo competindo na carreira acadêmica, né? Na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-doc, depois na carreira como profissional, não é mesmo? A gente compete por bolsa, por emprego, por verba para pesquisa, por atenção em revista, por atenção em eventos, atenção às vezes numa turma de pós-graduação. A gente está o tempo todo tentando mostrar o nosso valor e conquistar recursos, e faz isso por tanto tempo, que se a gente não tomar cuidado e não souber as horas de desligar o botãozinho da competição, a gente pode se tornar pessoas neuróticas. Eu sei que é muito raro ver gente neurótica no ensino superior, né, nas universidades, nos institutos, isso é raríssimo. Mas talvez alguns de vocês já tenham convivido com alguma pessoa neurótica, né? E uma grande fonte de neurose nas pessoas acadêmicas é justamente isso, não parar de competir nunca. Quando a gente tem uma meta e a gente alcança essa meta, a gente precisa saber reconhecer que alcançou a meta e comemorar, celebrar todas as pequenas e as grandes vitórias. E aí fazer um balanço de cada etapa, fazer um ritual de luto para reconhecer o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo. Aí a gente consegue desfrutar das conquistas, amadurecer e olhar as coisas com uma perspectiva muito mais positiva, uma perspectiva construída principalmente pela gratidão. Uma gratidão que é difusa, que não é restrita a uma ou duas pessoas, mas é uma gratidão a toda a nossa comunidade, à nossa sociedade e aos nossos ancestrais, que já estavam nessa luta muito antes da gente. E depois de viver uma aventura, é muito difícil tomar uma vida antiga. Eu tenho certeza aqui que quem já fez intercâmbio acadêmico internacional, ficou 6 meses, um ano, 2 anos fora do país, quando voltou, se sentiu estrangeiro na própria terra natal. Porque não só a jornada transforma a gente, a aventura transforma a gente, intercâmbio transforma a gente, e aí depois de um tempo a gente começa a olhar as coisas de forma tão diferente, começa a colocar tudo tão em perspectiva que a gente meio que fica sem terra, né? Sem raízes assim. E aí a gente tem decisões a tomar. O Sam, por exemplo, ele decidiu permanecer no condado e usar todo o treinamento científico dele para resolver problemas práticos da comunidade. Ele casou, teve filhos e chegou a ser prefeito do condado até. Imagina só o Sam, que era um humilde jardineiro, chegou a prefeito, né? Depois de todo esse treinamento que ele teve ali no laboratório do professor Gandalf. Já o Frodo teve uma escolha diferente. O Frodo se transformou tão profundamente, mas tão profundamente, que ele decidiu voltar para o mundo desconhecido e se tornar um acadêmico. Ele prestou concurso, virou um professor universitário e decidiu viver o resto da vida no mundo desconhecido. Vocês podem se perguntar: quem estava certo, o Sam ou o Frodo? Gente, essa não é uma questão de certo e errado, de melhor ou pior, nem de maior ou menor. O certo nessa questão é qual é o caminho adequado para cada um de vocês. E só vocês podem responder isso, porque a sociedade precisa tanto dos Sams quanto dos Frodos. Como é que termina a nossa história de hoje, então? Se vocês gostaram dessa história de Jornada do Herói, eu recomendo que vocês visitem a fonte primária, que é o maravilhoso livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. Foi nesse livro que ele propôs a teoria do monomito. Que teoria é essa? Na visão do Campbell, a humanidade tem vários heróis, mas apenas um mito. Porque se a gente destrinchar várias histórias de fantasia, aventura, ficção, contos de fada e até narrativas religiosas, a gente vai ver que todas essas jornadas têm a mesma estrutura básica, que é a jornada do herói. Muito resumidamente, ela envolve sair do mundo conhecido, sair da nossa tribo, visitar um mundo desconhecido para cumprir uma demanda, passar por uma profunda transformação, desafios e tentações,
e retornar para o seu mundo conhecido trazendo a dádiva da deusa. Eu fiz uma adaptação dessa jornada que eu chamei de a jornada do cientista, mais antenada com os desafios que a gente enfrenta na nossa formação científica e depois nos rumos de quem quer se tornar cientista profissional. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, eu sugiro que vocês visitem o nosso blog e também que vocês leiam os nossos livros. O Sobrevivendo na Ciência, que é focado em estudantes de ciência, né, a galera da graduação, mestrado e doutorado, e o Sobrevivendo ao Seu Emprego Acadêmico, que é um livro focado nos profissionais, ou seja, os pós-docs e aquelas pessoas que já conquistaram o primeiro emprego como pesquisador ou como professor universitário e estão vivendo a profunda transformação de encarar como é que é a realidade dessa profissão. E eu agradeço a todo mundo pela atenção. Muito obrigado. Marco, muito obrigado pela apresentação. Eu achei duplamente interessante, não só pelo conteúdo, porque eu também sou nerd do Senhor dos Anéis desde 14 anos, basicamente, quando deram o livro pela primeira vez. Nós vamos abrir a sessão de perguntas. Eu queria abusar do meu poder aqui de host para fazer aquela primeira pergunta, que está quase respondida no último diagrama que você mostrou. Nós estamos vivendo hoje em dia, na pós-graduação, eu assumo aqui no Brasil, mas não só aqui, nós estamos vivendo uma situação onde os alunos entram num desafio, na minha opinião, às vezes eles entram sem saber exatamente o que estão fazendo. Então, talvez nós, como orientadores, professores, tenhamos que ser um pouco mais incisivos na entrevista com os alunos e conversar para ver se ele exatamente sabe o que ele está fazendo no doutorado. Mas eu acho que um problema crítico que eu tenho visto em muitos programas que eu tenho contato é que o aluno, eventualmente, ele sabe exatamente o que está fazendo no primeiro ano e no segundo não sabe mais. Nós temos muita incerteza, nós tivemos a pandemia, nós tivemos cortes, nós temos o caos generalizado que houve nos últimos anos e nós tivemos, acho que todos tivemos muitos problemas com evasão, desistência, abandono puro e simples, os alunos desaparecer. Então tem esse caso esse problema da desistência no meio. Usando essas analogias, essa explicação que você deu para a gente, como é que a gente abordaria isso? Qual que seria uma maneira de ter uma intervenção, uma conversa, um exame, um evento, alguma coisa que fizesse uma confirmação do aluno, como se a gente fizesse de novo a confirmação com ele depois de algum tempo, para renovar a esperança dele, para renovar a vontade? Rafael, muito obrigado aí pela pergunta. Acho que é uma excelente pergunta. E eu acho então que o que você está me perguntando tem a ver com essa questão de desesperança dos alunos, né? A gente tá vivendo um momento de desesperança agora, né? Em que eles ficam meio perdidos e não sabem bem o que estão fazendo. Eu acho que isso envolve algumas mudanças que, na minha opinião, a gente deveria fazer e discutir, né? Bem amplamente. Vocês que têm um fórum, vocês têm um meio perfeito para fazer uma discussão ampla com vários PPGs. O que eu acho é o seguinte, eu acho que independente da gente estar vivendo uma crise ou não, porque crises elas vêm e vão, né? Isso é fato, assim. Eu, por exemplo, eu sou um cara dos anos 70. Deve ter gente aqui da minha geração, gente mais nova, mais velha, mas assim, essa é a quarta grande crise da minha vida, né? Eu nasci na ditadura, né? Uma crise gigantesca. Depois eu vivi a hiperinflação dos anos 80, eu vivi o arroxo dos anos 90 e agora eu estou vivendo esse caos de um monte de coisa junta dos anos 2020, né? Então, o que eu aprendi na minha vida é que as crises vêm e vão. O que eu acho é que a gente precisa aproveitar o próximo momento de bonança, porque uma hora ele vai vir, uma hora a crise acaba e vem um momento de bonança de novo, para a gente discutir estrutura. E eu acho que os nossos alunos se sentem perdidos não apenas agora que a gente está vivendo uma crise, mas até mesmo nos momentos de bonança, por uma simples razão. A gente ensina muito, debate muito, discute muito conteúdo com eles e a gente discute muito pouco carreira. A gente não discute carreira na escola, a gente não discute carreira direito no ensino técnico, a gente não discute carreira direito no ensino superior. A gente vai tacando habilidades técnicas e conteúdo técnico dos nossos alunos, mas o que falta para a gente é regularmente sentar com eles e discutir carreira, escolha de carreira, escolher assim, como é que você age no momento de bonança, como é que você age no momento de crise. Por exemplo, agora que a gente não tem paz, não tem saúde, não tem dinheiro e não tem nada, o que a gente faz no momento desses, né? Também, né?
E depois, quando a gente tiver de novo saúde, paz e dinheiro, o que que a gente vai fazer, né? Porque se a gente não pensar na crise, a gente não aproveita a bonança. Se a gente não pensar na bonança, a gente não sobrevive à crise. Então, a minha sugestão seria essa: discutir mais de forma estruturada, institucional com os nossos alunos a carreira, né? Perspectivas de carreira e comportamentos de carreira com eles. Ok. Obrigado. Como um comentário sobre isso, eu reparei que alguns cursinhos que estão preparando alunos, geralmente para vestibulares em universidades públicas, eles fazem muitos eventos sobre carreira, de catar gente na rua que trabalha em determinada área, pesquisadores, professores, engenheiros, eles estão sempre lá fazendo algum evento para a pessoa apresentar. Eu acho que talvez na pós-graduação a gente acha que o problema está resolvido já e a gente não lembra de falar isso para eles. Mas obrigado pelo comentário. Eu queria agora fazer algumas perguntas que estão aqui no chat e lembrar que quem quiser também falar diretamente, é só levantar a mão, tem um íconezinho para levantar a Ah, mão lá embaixo, que a gente passa. Rafael, Oi. eu posso aproveitar um gancho do que você falou, que você puxou um tema super importante agora. É rapidinho, só puxando um gancho do que você falou, que você falou que de repente a gente acha que o problema já está resolvido, porque em alguns casos de cursinhos o pessoal falou de carreira, mas aí acho que entra um outro ponto crucial, uma coisa que às vezes nem a gente que é professor, que é coordenador se dá conta, é que na pós-graduação a gente está treinando os alunos para uma outra carreira. Por exemplo, quem fez ensino técnico ou fez ensino superior de graduação já tem uma profissão, né? Você tem a sua profissão de nível técnico ou de nível superior. Beleza, então você já tem uma carreira. Só que a pessoa que resolve fazer mestrado e doutorado, ela, no fundo, ela está partindo para uma segunda carreira. Então, na verdade, a preparação de carreira tem que ser feita de novo, né? Focando nessa segunda carreira que a pessoa está buscando. E tem que ser feito pela gente, não tem outro meio mesmo. É na pós-graduação que tem que ser feito isso. Muito obrigado, Marco. Eu vou passar rapidinho algumas perguntas aqui que estão no chat. Bom, eu coloquei o link do seu blog lá da WordPress, do Marco Melo Lab, mas eu lembro que você tinha um outro das palestras. Eu vou divulgar para o pessoal depois. Certo? Nós temos uma pergunta rápida aqui da Evelyn. No primeiro ano, temos o idealismo do que será possível. Quando entramos no segundo ano, que temos o desenvolvimento da pesquisa, descobrimos o quão difícil é a aceitação da participação nas pesquisas. É uma pergunta, Evelyn, se você quiser falar diretamente também, ou botar aqui no chat. Eu não sei se é a pergunta, mas a gente pode voltar para ela daqui a pouco. A Marta pergunta: você fala em mudança de rota, virada da carreira científica, mas a CAP e os órgãos de fomento esperam um caminho mais linear. Você tem essa mesma impressão? É, Marta, muito obrigado aí pela pergunta, e essa é uma excelente questão. Eu já dei essa palestra dezenas de vezes em vários lugares diferentes, e a CAP sempre surge em algum momento, né? Eu acho que a CAP está na nossa mente o tempo todo, ela está lá no fundinho do canto da nossa mente, ela aparece nos nossos sonhos, né, nos nossos pesadelos também, né? Tudo. Mas o que que acontece com a CAPES? Eu acho que realmente, eu concordo contigo, eu acho que a CAPES, se a gente for parar para pensar, independente do discurso, né, do que os representantes falam para a gente, mas se a gente for parar para pensar na prática, né, nas punições e incentivos concretos que a CAPES dá para a gente, ela incentiva completamente uma carreira linear. O ponto todo, e essa é uma questão que eu gosto de provocar, né, nos alunos e nos colegas, é que eu acho que às vezes a gente tem que desobedecer os incentivos que a gente recebe. Eu acho que a gente tem que pensar com muito cuidado sobre o que a gente quer, o que a gente acredita, quais são os nossos valores, sabe? O que que a gente quer para a nossa carreira. E mesmo que os incentivos e punições vão em outra direção, a gente tem que fazer o que a gente acredita. Porque se a gente for depender do que vem de forma institucional, cada hora a coisa está mudando de sinal, né? Está mudando de direção. E muitas vezes essas instituições, é claro, elas têm um papel fundamental, porque se não fosse a CAPES do CNPq, a gente não teria o mínimo de estabilidade que a gente tem na ciência desde os anos 50, né? Para pensar quantas reviravoltas o Brasil sofreu dos anos 50 para cá. Então, a CAPES e o CNPq, apesar da gente ter uma relação um pouco conflituosa com eles, eles dão estabilidade para a gente, né? Por bem ou por mal. Mas quando eles começam a querer regular muito nos detalhes, a fazer um microgerenciamento das nossas carreiras, em alguns momentos eu acredito na rebeldia. Eu acredito que a gente tem que desobedecer pura e simplesmente, e eu acho que uma carreira não linear reflete muito mais a realidade, porque a vida é não linear.
Obrigado. Eu vou colocar umas perguntas agora que são nessa linha, talvez eu volte para outras depois. E aí, você falou não linear, justamente a Silvia perguntou, e onde entra a interdisciplinaridade? Nós somos um fórum de coordenadores de programas interdisciplinares, é aquela área da CAPES que é todo o resto. Nós somos basicamente quase mais de 400 programas em 4 grandes áreas, mas todos nós somos interdisciplinares. A gente é A aplicado a B, C misturado com D. Não tem nenhum programa aqui que seja daquelas carreiras tradicionais rígidas. E a pergunta da Silvia é: onde entra a interdisciplinaridade nesse desenvolvimento linear? É, Silvia, excelente pergunta também, e eu acho que é muito difícil a gente colocar interdisciplinaridade no desenvolvimento. Oi, desculpa, acho que tem alguém falando. Pessoal, quem não estiver falando, por favor, peço desligue o microfone. Ah, então eu acho que realmente a interdisciplinaridade, ela não, eu não diria nem que ela é o futuro, ela é o presente e o futuro é a transdisciplinaridade, né? Quando a gente vai apagar essas gavetinhas todas e vai começar a trabalhar realmente orientado por problemas, né? E não por disciplinas. Mas eu acho que a interdisciplinaridade ela não combina com uma carreira linear. E na verdade a gente precisa da interdisciplinaridade porque ela é o mundo real. O ponto todo, então, a gente volta para a pergunta anterior, é que eu acho que a gente não tem que planejar carreiras lineares, a gente tem que desobedecer os incentivos nesse ponto e a gente tem que fazer o que a gente acredita que é certo. E eu acredito, eu pessoalmente, na minha visão, eu acredito em trabalhar orientado por problemas. Aí, se tem um problema científico ou aplicado que me interessa, eu vou tentar buscar formas, ferramentas para resolver esse problema onde quer que elas estejam, fazer parceria com pessoas de diversas áreas, tentar ler literatura de diferentes áreas, né? Ouvir contrapontos também. E acho que essa é a vida real, né? No final das contas. Obrigado. Eu vou voltar agora ao comentário da Evelyn, que é uma pergunta. Nós temos o idealismo no primeiro ano. A pessoa acaba de entrar, por exemplo, no doutorado, está com um mundo a ser conquistado à frente dela. E a frustração logo no segundo ano, quando a realidade do mundo começa a aparecer. Como é que a gente, eu imagino que a gente, os orientadores, docentes, coordenadores, se posicionam nesse momento? Ah, com relação a pessoa tomar um baque de realidade no segundo ano, né, de curso, né? Ah, isso é super comum, gente. Isso acontece em qualquer carreira e acontece também em várias outras situações da vida, porque quando a gente está buscando o mundo desconhecido, né, seja um mundo desconhecido, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, o que for, a gente sempre idealiza, né, aquele mundo, a gente projeta expectativas ali. A gente coloca os nossos medos e os nossos desejos em cima dessas expectativas. E depois de um tempo em que a gente está realmente vivendo naquele mundo desconhecido, aí a gente começa a ajustar nossas expectativas com a realidade. Então é super comum todo mundo ter um certo baque. É que nem quando você muda para um país estrangeiro. Os primeiros meses são meses de deslumbramento, encantamento, em que você está em lua de mel com aquele país estrangeiro. Depois vem aqueles meses em que você começa a perceber a realidade e nota que o outro país tem problemas também, que nem o seu país tem problemas. Aí você às vezes fica até meio de bode, né? Fica meio down assim com aquele país. E se você fica tempo suficiente no país estrangeiro, você entra numa fase de adaptação, em que você ajustou a expectativa e a realidade e você aprende a viver de forma regular e constante naquele país. O mesmo é um mestrado, o mesmo é um doutorado também. De novo, eu acho que a gente volta lá para o começo e para esse baque do primeiro para o segundo ano não ser grande demais, a gente precisa conversar sobre a carreira, né? A gente precisa dedicar mais tempo nos PPGs da gente, a sentar com os alunos e falar, olha, por que você entrou aqui no mestrado, no doutorado? Quais são as suas expectativas? A gente precisa de rodas de conversa em que expectativas mútuas sejam apresentadas de forma clara, né? Para as pessoas poderem ajustar as próprias expectativas, o PPG ajustar a expectativa com relação aos alunos, os alunos ajustarem com relação ao PPG. E no final das contas, muito do desapontamento que acontece tem a ver com comunicação, né? Falhas de comunicação. Obrigado. Eu vou deixar aberto mais algumas perguntas, mas está uma hora de eu fazer uma boa provocação. A ideia é ter essas conversas, esses diálogos com os alunos sobre carreira. Eu imagino que não só no segundo ano, mas
depois que eles tiverem terminado toda a parte mais pesada de propostas, a gente ainda tem que preparar eles para a vida depois da defesa, que existe, de acordo com algumas lendas. A pergunta que eu tenho é o seguinte: nós estamos preparados para isso? É uma pergunta coletiva, para ver se eu pegar fogo. Nós somos, por exemplo, muitos de nós, vou me incluir um pouco nisso, nós somos acadêmicos. A gente nasceu na universidade e ficou agarrado lá, relutante. Eu só saí da universidade quando me botaram para fora. Eu entrei em outra. Muitos de nós somos universitários, somos acadêmicos, e a gente só conhece essa vida, ou talvez não leve a vida no mundo de fora muito a sério. O que nós devemos fazer para a gente ter um mínimo de conhecimento de causa? Qual é a nossa falha nesses casos? Imagino que não sou só eu. Quer dizer, o que a gente precisa entender para falar sobre plano de carreira com os alunos, para falar sobre vida depois da graduação, da pós-graduação, se nós mesmos estamos agarrados à nossa universidade? E aí eu lembro que é um pouco complicado, porque a gente não pode nem falar para o aluno: senta aí, faz seu doutorado, depois faz dois pós-docs, que vai vir em concurso, porque não vai vir em concurso. Quer dizer, o que a gente tem que fazer para abrir ou trazer gente de fora, trazer gente da carreira para essas conversas? Quer dizer, nós, a pós-graduação, nós somos competentes o suficiente para falar dos alunos da vida depois da pós-graduação? O que a gente pode melhorar? Ah, é uma excelente provocação, Rafael. E a minha opinião sobre isso é que um bom professor só consegue ensinar aquilo que ele sabe, né? E aí a gente toca nisso que você falou, porque muitas vezes nos nossos PPGs acadêmicos, a gente tem ali 90 ou mais por cento de acadêmicos, né? Então todo mundo que está ali, os mentores do programa, são quase todos acadêmicos, em muitos casos. Então, para poder falar com os alunos de perspectivas mais amplas, que vão além da academia, a gente precisa ou de PPGs mais heterogêneos, que tenham pessoas de fora da academia também ali participando ativamente, né, dando disciplina, orientando também, ou, no mínimo, em alguns momentos, a gente precisa abrir as nossas rodas de conversa para a gente que recebeu treinamento científico e foi trabalhar fora da academia também, né? A gente precisa convidar essas pessoas para elas compartilharem essas experiências extra-acadêmicas com os nossos alunos também. Para eles descobrirem, por exemplo, que muitas das habilidades que eles aprendem servem num monte de outras carreiras, né? Não só na carreira acadêmica também. Mas eu acho que a chave está nisso. Se a gente bota só acadêmico para discutir, a gente tem uma visão só acadêmica. Se a gente quer uma visão de carreira bem ampla, com possibilidades, a gente tem que chamar não acadêmicos para discutir junto com a gente também. Entendi. É uma boa ideia, e acho que é factível na maioria dos programas, porque a gente acaba conhecendo um outro aluno, ou um colega de uma área separada. Nós temos alguns comentários aqui ainda. A Vanessa diz que é impossível ter uma carreira linear num país que vive em crise, onde falta oportunidades de carreira e empurra cientistas para precariedade. Isso é uma história que eu devo ter também passado por isso. Pós-graduação no exterior, você volta para o Brasil, onde é que você vai trabalhar? Tem que esperar emprego, você não pode trabalhar em empresa, dependendo da sua formação, você tem doutorado. Então, realmente, nós temos uma situação no Brasil que é necessário, como sempre, investimento em educação, mas também um aproveitamento da educação que a gente tem. Nós temos poucas empresas que contratam pessoas de alto nível, e é uma realidade que a gente tem que aprender ainda a tratar com muito tempo, com muita calma. Desculpa ter pulado já na resposta, a gente passa muito por isso no INPE, a minha instituição. Mas voltando, a Evelyn está falando que a vida acadêmica está muito ligada a participar de concursos, e aí temos que focar em estudar para concursos. Se eu puder também fazer um comentário rápido sobre isso, eu acho que um erro muito grande que a gente faz é treinar um aluno para o concurso. Ele tem que ser treinado para defender a posição dele em qualquer ambiente que ele vá trabalhar depois. É na frente de uma empresa que vai contratá-lo, na frente de um concurso, na frente de uma oportunidade no exterior. Então, acho que se a gente pensa só no concurso para o aluno, a gente está fazendo um serviço para ele, mas eu gostaria de ouvir a resposta dos colegas também. Marco? Pessoal, se alguém tiver um comentário também, lembrando, no bate-papo estão aparecendo as perguntas e comentários, certo? Tem muitas ações que estão aqui que eu vou pedir licença para vocês para a gente não discutir aqui hoje, porque elas são temas de discussão no fórum inteiro. Por exemplo, o comentário da Marta é um comentário muito interessante. Nós temos que ficar de olho, né, nos nossos egressos, para onde eles vão, para ver qual é a percentagem do que a gente está formando, para que tipo de atividade que eles estão indo trabalhar.
E, salvo engano, eu não posso falar o palavrão alto aqui, mas a CAPES pede para a gente fazer autoavaliação, acompanhamento dos egressos. É uma das tarefas que a gente tem que fazer. Eu sugiro que vocês lembrem dessas perguntas que a gente não puder discutir aqui, que a gente volte a discutir ela na lista de discussão, na lista de e-mails. Pessoal, temos mais alguma pergunta para o professor Marco? Márcia? Rafael, só tenho a agradecer. Eu achei perfeita a sua colocação agora em relação ao concurso, só complementando. Eu concordo perfeitamente. Os nossos alunos não devem ser treinados para prestar concurso e passar em concurso. Eles têm que defender a sua ideia, como você disse, e se inserir no mercado de trabalho, independente de ser na academia. E isso não é só para nível nacional. Ele tem que ter aprender essa parte crítica, né, de discussão, de defender suas ideias, também para além do nosso país. Eu acho que essa formação ela não pode ser centralizada para a região. Eu vejo isso também em alguns programas que acabam tentando fazer com que os alunos se fixem apenas na região, mas eles também têm que conseguir alçar voos um pouco mais longos do que só os voos nacionais. Muito obrigada, Rafael, pela ideia, pela palavra. Pessoal, então eu agradeço a todos, agradeço novamente ao professor Marco. Nós vamos disponibilizar o vídeo depois, e quando eu publicar o vídeo, eu vou colocar os links para o blog e também o link para o livro. O livro eu não tinha visto no blog, mas me pareceu também uma leitura interessante. Então a gente vai voltar a entrar em contato sobre essas ideias, professor Marco. Novamente agradeço. Eu espero que todos os colegas do fórum aqui tenham aproveitado também a palestra. E é isso, certo? Temos alguns comentários aqui ainda no chat. Então, todo mundo falando de educação transgressora e libertadora. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode fazer, pessoal. É sempre aquele tipo de coisa. Eu tenho uma posição que eu vou falar em público, depois colocar em público para me encrencar. A gente não pode mais esperar da mãe governo que resolva nossos problemas. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, correr atrás e, se tiver que transgredir algumas regras, vamos lá. Tudo bem? Pessoal, então, muito obrigado. Eu gostaria de sugerir a gente fazer um intervalo rápido até a próxima apresentação.